Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Hoje a família Capuchinha celebra o dia do beato Leopoldo de Alpandreire. Ele foi hortelão, cozinheiro, esmolé e se santificou nas coisas simples do cotidiano e viveu de 1864 a 1956. O nosso evangelho de hoje é tirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus deixou a região de Tiro, passando por Sidônia, até o mar da Galileia, e atravessou a Decápole. Trouxeram um homem surdo, com dificuldade para falar, para que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus retirou-se com o homem para fora. Depois, ele colocou seus dedos no ouvido do homem, cuspiu, pegou a saliva, colocou na língua do homem e, com os olhos elevados para o céu, exclamou: Éfrata, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram. Seu lábio se soltou e ele pôs-se a falar normalmente. Jesus proibiu severamente que ele falasse todas essas coisas para as pessoas. Mas quanto mais ele proibia, mais eles proclamavam, de tal modo que a fama de Jesus crescia. E muito admirados eles diziam: Ele passou fazendo o bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir, e aos mudos falar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda continuamos a falar sobre o tema da fé. Jesus ainda continua a passar pelos seus caminhos. Jesus ainda continua a passar pelo caminho da minha vida e pelo caminho da sua vida. E na caminhada de Jesus hoje ele vai se encontrando com muitas pessoas. Inclusive hoje é apresentado a ele, é levado a ele, um homem surdo, que tem dificuldade para falar. Realmente, quando nós somos surdos à palavra, quando nós somos surdos para as coisas de Deus, nós temos dificuldade de falar das coisas de Deus. Quando nós somos surdos, por exemplo, para também ouvirmos os ensinamentos da igreja, nós temos muita dificuldade para falarmos das coisas da igreja. Porque a dificuldade de ouvir impede a boca de cada um de nós de falarmos. Por isso, na caminhada de Jesus é apresentado a ele um homem surdo, com dificuldades para falar. Jesus vai retirar-se com o homem do meio da multidão. Quer dizer, Jesus vai colocar esse homem no centro da sua atenção. Jesus vai ser próximo desse homem. Assim ele deixa o meio da multidão para ser próximo desse homem. Está presente na vida dele. Jesus vai colocar a sua mão no ouvido desse homem. A mão poderosa de Jesus. Depois, ele vai cuspir, porque é da boca que vem a saliva. A saliva sai da boca de Jesus. A palavra sai da boca. E é da boca de Jesus que virá a cura. É da palavra de Jesus que virá a cura. Por isso, primeiro ele coloca os dedos do ouvido do homem. Depois ele vai cuspir, vai pegar a sua saliva e vai colocar na língua do homem. Quer dizer, da boca de Jesus, da palavra de Jesus, vem a cura e vem a palavra para aquele homem. Imediatamente, Jesus vai elevar os olhos para os céus e vai exclamar: Éfrata, que quer dizer abre-te. Abre-te. E imediatamente os ouvidos daquele homem se abriram. Seu lábio também se soltou e ele pôs-se a falar normalmente. Quer dizer, a palavra de Jesus rompeu a surdez daquele homem.
A palavra que sai da boca de Jesus rompeu e curou a surdez daquele homem. Ele já não terá mais dificuldade de falar. Ele não terá mais dificuldade de falar das coisas que ele ouvia mal, porque agora ele vai poder ouvir com nitidez, ele vai poder ouvir com clareza, ele vai poder ouvir com ciência divina, consciência do alto, com sabedoria do alto. Então, por isso, ele vai poder falar sem dificuldades. Quando nós não entendemos bem as coisas da fé, é porque nós ouvimos mal. É porque nós compreendemos mal. É o evangelho de ontem que Jesus vai dizer: escute e compreenda. Escute e compreenda. Mas para escutar é preciso que Jesus cure o nosso ouvido. É preciso que Jesus nos conceda a graça e o dom de ouvir, de escutar a palavra de Deus. Aquilo que o apóstolo vai dizer: olhos veem, ouvidos ouvem e corações sentem o amor de Deus. Olhos veem, os ouvidos ouvem e o coração sente. Jesus vai então colocar aquele homem no centro da sua atenção, vai colocar os dedos em seu ouvido, vai cuspir, da sua saliva vai tirar e vai colocar na boca daquele homem e imediatamente, diz o nosso texto bíblico, seus ouvidos se abriram, se romperam. O lábio também se rompeu, soltou, e ele pôs-se a falar sem dificuldade. Mas Jesus vai proibir-lhe severamente que não contasse nada. Mas quanto mais Jesus proibia, mais eles falavam, porque como é que a gente pode ocultar, como é que a gente pode esconder aquilo que o profeta Jeremias vai dizer: como posso me calar? Como posso me calar diante das maravilhas de Deus? Como posso me calar num coração cheio de gratidão pelo Senhor? E o homem não obedece a Jesus e começa a falar de tudo o que aconteceu. E as pessoas ficavam muito admiradas e diziam: ele passou fazendo bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a nossa oração da manhã e desse dia poderia ser essa: suplicar ao Senhor que cure a nossa surdez. Suplicar ao Senhor que também toque os nossos ouvidos. Suplicar ao Senhor que também coloque em nossa língua a sua saliva, a sua palavra, a força viva da sua palavra, para que assim também os nossos ouvidos se soltem, se rompam, e que assim também o nosso lábio se solte e nós possamos falar com muita facilidade das coisas de Deus. O testemunho cristão é falar com a vida, mas para falar com a vida é preciso ouvir bem. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, por isso nossa vida fala. Então aquele homem agraciado pelo grande dom que ele recebeu, ele não pôde se conter, ele não pôde calar, e ele não pôde obedecer a Jesus, de tal modo que ele falava para todas as pessoas do grande dom que havia acontecido em sua vida. E o grande reconhecimento da multidão é que Jesus passa fazendo bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a aquecer os nossos corações frios, a amolecer os nossos corações endurecidos, a dar rumo certo às nossas vidas desencaminhadas e perdidas, e que cure nossa surdez e também a nossa mudez. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beato Leopoldo de Alpendere, rogai por nós, paz e bem.